E até para já abrir o assunto e jogar para você uma pergunta mais quente, depois o nosso querido amigo Matheus aqui vai me ajudar bastante, né? Mas tem uma questão aqui que a gente acompanha, entre outras coisas, Gonzaga, é a leitura de short selling, né? Então, tem alguns relatórios lá que mostram pra gente como é que o mercado, quanto o mercado está vendido ou não em um determinado papel, no mercado de aluguel, que mostra basicamente o pessimismo ou não com uma determinada tese, né? E, inclusive, esse relatório é feito pelo time Quant lá da XP, da Julia Aquino, um beijo, pra Ju, que é grande amiga também, trabalhou comigo. E, cara, a gente, olhando ali, observando esse tema, né, a gente observou que o Banco do Brasil atingiu, no mês de maio, um short interest de 11% do free float. Isso representa 2,5 desvios padrões, acima da média dos últimos 12 meses. Né? Então, realmente um negócio bem relevante. São mais ou menos 8,55 bilhões de reais de posições vendidas, né? Então, um negócio que realmente chama bastante atenção, que faz a gente pensar, pô, já está institucionalizado a posição vendida em Banco do Brasil, né? E é legal que, pô, o contexto da Mantar em relação ao papel foi diverso ao longo do tempo, né? Você me corrija aqui se eu estiver falando alguma besteira, mas vocês tiveram uma posição comprada no ativo de novembro de 21 até março de 24, Isso mesmo. se eu não estiver falando besteira, né? Tinha uma tese original ali que levava em consideração um ROI robusto, um balanço conservador, valuation muito descontado, né? E a gestão inicialmente conservadora. E aí, em 2023, vocês começaram a observar uma desaceleração na qualidade do lucro, né? Enfim, eu não vou entrar nos micros até porque eu quero te ouvir, Gonzaga, mas como que foi a evolução da tese de Banco do Brasil dentro da Mantaro? Bem, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Acho que esse é um programa emblemático no mercado financeiro, então obrigado, Colasso, pelo convite. Bom estar com você, Matheus. Então, a evolução, bem, como você mencionou, acho que ali na virada de governo, né, ali depois da eleição, era contra consenso você acreditar muito no Banco do Brasil. Havia muito ceticismo ali da recorrência do nível do resultado. E o que a gente observou primeiro, você tinha um resultado muito forte de nível de rentabilidade e você ainda tinha um ambiente propício para ele se manter. E além disso, mais do que o resultado em si, até o ponto que você aludiu, a qualidade do balanço, assim, você tinha várias gorduras, várias salvaguardas, então dava muito conforto de você imaginar que essa sequência ia se prolongar. O que aconteceu ao longo do tempo? Bem, primeiro, você tinha alguns elementos ali que talvez fossem mais cíclicos, especialmente a questão do agro. Você teve uma safra muito forte há 2 anos atrás, então os produtores rurais todos tiveram rendas recordes, então isso levou a inadimplência muito, muito baixa. É normal ter alguma reversão ali. E alguns outros componentes de resultado que também estavam ajudando. Aos poucos, o lucro foi desacelerando o ritmo de crescimento, então isso já é um ponto de atenção. Se desacelera, você chega mais próximo de quando é o pico dele, né? E além disso, a gente foi notando alguns elementos de piora realmente da qualidade desse lucro. Então, aos poucos, a gente viu o Banco do Brasil provisionando menos para perdas que ele esperaria incorrer do que era antes, ele era mais conservador, ele foi deixando de ser. Alguns resultados você via uma alíquota efetiva de imposto menor do que seria o normal, o que ajudava a última linha. Alguns resultados não recorrentes que ele costumava discriminar e não discriminou. Então, começou a ser um ponto de atenção. E, além disso, né, no que ele vai provisionando menos do que ele deveria, essa parte da tese pilar de que o balanço estava muito robusto, tinha muitas salvaguardas, e foi se enfraquecendo. Então foi de um ponto que a gente era muito construtivo para a gente ficar, não, a gente já não acha que a simetria de estar comprado no Banco do Brasil é tão boa, então a gente desistiu aí, como você mencionou, no início do ano passado. O que aconteceu foi que depois disso houve um acúmulo de sinais ainda piores na nossa visão. E aí o principal, sem sombra de dúvida, é a questão do risco de inadimplência na carteira água. Então, o que me chamou muita atenção foi, no Banco do Brasil, na carteira de crédito do agronegócio, você tem uma possibilidade de você prorrogar, assim, vamos lá, não passa atrás em bancos, né? Você pode renegociar uma carteira, pactuar novas condições de qualquer tomador de crédito. No caso específico do agro, você pode prorrogar mediante alguma autorização de portaria do setor público e com o tomador de crédito fazendo algum tipo de down payment, né, algum pagamento do principal e alongando o prazo. Então, assim, não é tão grave quanto renegociado, mas se o tomador de crédito precisou fazer isso é porque ele já não encontrava tanta facilidade de fazer honrar com os pagamentos. Então, essa carteira prorrogada do agro ela foi aumentando tri a tri.
todos os trimestres a gente foi acompanhando. E o que nos chamou a atenção é que não só a magnitude dela foi crescendo, mas a proporção dela para a carteira total também no nível inédito do histórico, pelo menos 15 anos que a gente olhou e que é fácil de buscar pelos números que o Banco do Brasil divulga, até o ponto que, aí, até indo para o último resultado, ela atingiu quase 15% da carteira total foi prorrogada, o que dá um sinal de alerta por alguns motivos. Primeiro, então, para 15% de uma carteira que você normalmente espera que 2% seja inadimplente, esses 15% revelam que não estão em condições tão tranquilas de honrar seus compromissos. Então, qualquer migração disso para inadimplência é muito arriscado. Além disso, o que a gente vai ter é que não só isso pode acontecer, como você está concentrando muito risco agora no final dessa safra, porque boa parte desses pagamentos são o que a gente chama de bullet. Então você paga o principal e juros só no final da safra, ou vai pagando os juros e paga só o principal no final. Então você tem muito risco atrelado agora esse final de safra, no nível recorde, que, como eu falei, 15%. E da última vez em que o Banco do Brasil reduziu essa carteira prorrogada, o natural disso, você deixa de dar essa flexibilidade para o seu tomador de crédito, ele tem mais chances de não honrar com o crédito em si. Então você tem um repique de inadimplência. E agora, qual a situação? Você tem o Banco do Brasil quase o mesmo pico de alguns anos atrás, sem ainda nem ter começado a cair essa carteira. Então isso foi um acúmulo, né? Como eu falei, eu acelerei para agora. Então isso chama muita atenção, né? Porque você tem, sei quando houver essa normalização, quando você tiver a notícia dos próximos meses, tipo, abril, maio, junho, segundo trimestre, quando tem o encerramento da safra, a gente vai descobrir o tamanho do que pode ser essa inadimplência dessa nova carteira prorrogada. Então esse é um elemento. O outro, você teve ali em 23, muito do resultado do Banco do Brasil foi do Banco da Patagônia, na Argentina, que por uma questão hiperinflacionária inflou o resultado dele no banco em si. E além disso, um outro componente, você tem ali o Banco do Brasil nos últimos anos tem conseguido reconhecer resultados de superávit da Previ, né, o Fundo de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, de forma consistente tri a tri, o que nem sempre foi verdade. Em particular agora no ambiente de queda, se houver realmente queda de juros, torcemos por isso, a tendência disso é que o valor presente das obrigações aumente, né? Você usa uma taxa de desconto menor com juros em queda e o valor presente das obrigações desse fundo de pensão vai aumentar. Então deveria reduzir o superávit, então, menos um vetor também de resultado positivo para o Brasil. Então, foi uma longa resposta, mas então teve um acúmulo de pioras em cada um dos elementos do resultado e, em particular, eu acho que aí pegando o seu ponto do relatório de short selling, eu acho que a epifania para o setor, para a comunidade de analistas, foi esse primeiro tri, porque ele revelou duas coisas. Primeiro que, mais uma vez, o Banco do Brasil surpreendeu com provisão e dessa vez teve uma queda relevante de lucro, o que desancora expectativas. Eles sempre ancoraram havia um guidance de lucro, então eles ancoravam em lucro para onde crescer um pouco esse ano. E não só o que foi entregue, mas os sinais do resultado não foram muito animadores para frente. Seja o que a gente viu de carteira prorrogada, do que precisa ser provisionado, esses outros elementos que eu mencionei, até os comentários da diretoria na teleconferência de resultados. Você tinha eles revelando que a inadimplência já atingiu 4%, foi 3% em março, quase mais 1% em abril, que é bastante, e a gente nem viu o que aconteceu em maio e junho. Então, um cenário que, desde que a gente desinvestiu, houve um acúmulo de sinais negativos, o que levou a gente hoje também a ter uma visão mais cética com relação ao Banco do Brasil. Depois até, Matheus, eu quero que você entre no detalhe da resolução 4966, que eu acho que tem pano para manga aqui, mas antes, só para consolidar essa ideia, de tudo que você falou, me parece que um ponto bem relevante dessa história é essa carteira agro-prorrogada. E da forma que você narrou, tá me parecendo uma bomba relógio. É mais ou menos isso para o Banco do Brasil? O bomba relógio talvez seja um pouco forte, assim, acho que não dá para descartar esse cenário, colocando de outra maneira. Então, porque, como eu mencionei, se é uma carteira que você tipicamente espera até 2 anos de inadimplência, Tá. já está em 3, e você tem 15% dela prorrogada, de novo, não é que tudo isso vai se converter em inadimplência. Assim, você prorrogou com a expectativa de receber de volta o empréstimo, né? Mas você gera uma dúvida. Se uma parcela disso virar realmente inadimplência, algo muito pouco provisionado no banco. Em particular, assim, o banco está, acho que, o índice que a gente acompanha muito em bancos é o índice de cobertura. É o quanto você tem de provisão para o seu saldo em atraso depois de 90 dias. E o Banco do Brasil tem mais ou menos hoje, acho que é 150% no caso do agro. Então, para cada 100 reais em atraso depois de 90 dias, ele tem 150 de provisão. Isso parece alguma gordura, mas, de novo, você está ainda no aumento dessa inadimplência acontecendo no agro.
E se você tiver esse arrasto da prorrogada, aí, assim, acho que a simetria, como a gente gosta de usar o jargão de mercado, é de deterioração ainda maior, talvez mais do que seja esperado, e talvez você tenha um valor ainda bem relevante a vir. Eu não apostaria nisso, e no passado o Banco do Brasil conseguiu acomodar isso de uma maneira mais tranquila, mas causa preocupação, que eu mencionei, é um nível inédito. Você tem 15% da carteira. No outro pico de alguns anos atrás, foi menos de 10%, agora não me recordo do número, acho que foi 7%, talvez eu possa até depois recuperar. Então causa tensão. Não afirmo que é uma bomba relógio, mas gera uma dúvida, uma preocupação. Lendo a carta de vocês, me deu a impressão, acabou de sair, inclusive, né? Deu uma impressão para mim de que vocês estavam com uma visão mais pessimista pro ativo, né? Então acho que talvez dos dois lados da mesa aqui, né? Talvez vocês estejam num lado que encara com cautela e talvez entendendo que o banco vai ter realmente um grande desafio, uma dificuldade para lidar com essa situação. Aí a minha segunda pergunta, que eu acho que é o que mais importa para o buy side, né? Que é o trabalho que você executa lá na Mantaro, isso está no preço já? Ou seja, esse cenário mais difícil para o Banco do Brasil, você acha que já foi para os preços? Ou você acha que realmente tem essa história de uma possível evolução nessa carteira que talvez ainda não tenha sido precificada? Isso é bem objetivo, acho que não está no preço ainda plenamente. Porque acho que aí tem que voltar qual era a tese de quem estava comprando no Brasil e por que acho que ela foi desconstruída. Então tinha uma tese de um banco com retorno muito alto, que aí pagava uma parcela relevante disso em dividendo. Então você tinha já garantido só em devolução, distribuição para os acionistas, um yield, né, que a gente fala, né, esse percentual de dividendo em relação ao valor da empresa é bastante relevante, é da ordem de 10% o nível de lucro que o meu Deus estava apresentando. Agora, se você entra numa dinâmica em que você precisa aumentar muito provisões, outros elementos de resultado também pioram, você tem uma queda relevante do lucro, você pode ter uma queda muito expressiva, um dividendo muito menor, não só porque o lucro caiu, mas também porque você, tendo menos rentabilidade, você não consegue distribuir tanto para os acionistas. E em particular, assim, a magnitude de queda de lucro pode ser muito grande. Aí, assim, sendo factual, o que o banco divulgou no número gerencial foi uma queda de lucro aos seus 20 e poucos por cento, mas no número em padrão IFRS, né, que é um padrão internacional que também divulga, o lucro já caiu 50%. Então esse é o tipo de provocação. Ao longo do tempo, o padrão contábil no qual você divulga as suas demonstrações financeiras não deveria fazer diferença para o fundamento do negócio. Esses números têm que convergir ao longo do tempo. Então, acho que tem um espaço para o lucro do Banco do Brasil no curto prazo vai cair bastante. Em particular, assim, acho dois motivos, né? Primeiro, que qualquer ajuste, né, em banco demora. Acho que nos casos mais benignos, você pega o problema de inadimplência que Santander e Bradesco tiveram, eles passaram pelo menos seus 2 anos, talvez, até recuperar. Ainda estão numa trajetória de melhora de rentabilidade, mas demora. E, além disso, no caso de uma carteira como a Agro do Banco do Brasil, você tem é muito dilatado o momento em que você verifica a adimplência do seu tomador de crédito, porque depende da safra. Então, ele talvez tenha que prorrogar ou não alguns clientes, esperar daqui a um ano que vem, e talvez a outra safra e a outra. Então pode ser um problema de se arrastar por alguns anos, especificamente no agro, que não se resolve tão rápido. Então essa é a nossa opinião, que você tem, não diria que é uma bomba relógio, mas tem risco de ser ainda pior do que as pessoas esperam. E aí nesse caso não é muito evidente que, acho que o lucro que ele apresentou não é uma referência para frente. E daí, se o lucro é uma referência, então a rentabilidade que ele apresentou não é uma referência para frente. Dado isso, você olha o quanto ele negocia para valor patrimonial hoje. Acho que é em torno de 0,7 a 0,8 vezes, né? O valor de mercado em relação ao patrimônio líquido dele. Já negociou muito menos em situações em que ele dava retornos abaixo do que ele tem dado. Então, acho que essa é a provocação. Entendi. E eu Pode falar. posso só pegar Claro. um gancho nesse tema do múltiplo, né? Isso está refletido no preço. A gente tinha feito uma atualização das nossas estimativas do Banco do Brasil no início de abril. E ali o consenso estava considerando ali um lucro esperado para o primeiro trimestre da ordem de 9 bi, veio 7 bi alguma coisa, então veio abaixo do que o mercado estava esperando. E ali, quando a gente atualizou os nossos números, a gente estava vendo um índice preço-lucro de 4 vezes, né? Então, assim, o valor de mercado do Banco do Brasil era 4 vezes o lucro do banco esperado para 2025. E aí, quando agora a gente saiu o resultado do primeiro TRI, as ações caíram acho que 12%, 15% no dia, e a gente foi olhar como que isso estava se refletindo em termos de múltiplo, né? Nas estimativas antigas,
isso trouxe o nosso preço-lucro para 3,6. Só que a gente precisou revisar os números, e foi o relatório que a gente soltou agora na última sexta-feira, né? E o nosso lucro saiu de 39 bilhões em 2025 para 28, uma queda significativa. O que fez o múltiplo expandir, que é contraintuitivo, né? Então, assim, saiu de 4 para 5 vezes o lucro, mas por vamos chamar assim, um motivo ruim, né? Que é o lucro caindo, e não por uma apreciação do valor das ações. Então, isso chamou a atenção, né? Então, assim, a gente fez essa revisão, refletindo muito essa acelerada deterioração na carteira do agro, né? Acho que o Pedro trouxe muito bem aqui a questão de como a prorrogada está chamando a atenção, né? Acho que no primeiro tri isso já atingiu acho, 50 bilhões de reais, de uma carteira de 350, e dos quais acho que o banco tem provisionado em 7 bi só, dos quais acho que 2 ou 3 bi já estão com mais de 90 dias de atraso. Então, ou seja, qualquer piora adicional nisso aí, e acho que o segundo tri vai ser determinante nesse ponto, né? Tem muito vencimento das operações que tinham o vencimento previsto para o final da safra, ocorrendo agora, abril, maio e junho. Então, acho que isso vai ser determinante para a gente ver para onde vai, talvez no final do segundo tri ainda possa ter mais alguma revisão aí, né? E o consenso ainda está com lucro entre 33, 35, ou seja, a nossa visão ainda tem revisão de lucro para baixo no consenso de mercado. Aí tem uma curiosidade nisso, a sequência de revisões de expectativa de provisão que o Banco do Brasil teve. Então, ao longo do ano passado, ele revisou o guidance acho, pelo menos umas 3 vezes, de quanto ele esperava ter de provisão. Ele divulgou assim, a estimativa guidance dele para 25 há 2 meses atrás, porque essa janela entre temporada de resultados é muito curta, e já suspendeu. Então, assim, não foi súbito, foi devagar e de repente muito grande, né? Assim, tamanha a surpresa no agro que a própria diretoria tem surpreendido sequencialmente. Matheus, você acha que vale a pena entrar na resolução? Não, acho que é importante, acho que foi uma mudança importante agora, que está afetando o balanço de todas as instituições financeiras. Acho que no caso do Banco do Brasil, isso agrava um pouco por essa característica que o Gonzaga trouxe, né? Essa questão da maioria dos empréstimos serem com o pagamento do principal no final. Então, Que é o que chama de bullet, né? exato. Mas o que é essa resolução de fato? Então, a resolução A 4966, ela incorpora o IFRS 9 nas demonstrações financeiras dos bancos. E, entre outras mudanças, talvez a mais relevante seja a forma que você provisiona, né? Então, até o quarto trimestre de 2024, você provisionava por perda incorrida, né? Então, tinha a resolução 2082 do Banco Central. Então, assim, quando uma instituição financeira dava um crédito para você, ela olhava as garantias, você ia atribuir um rating de AA até H. Com base nesse rating, era feita uma provisão. Essa provisão começava em 0, meio, dependendo do rating, e à medida que iam tendo atrasos, você ia agravando esse rating ia piorando, e você ia provisionando um pouco mais. De acordo com o IFRS 9, você começa a provisionar por perda esperada. Então, assim, você, no caso dos bancos incumbentes, né, os bancos listados, que são bancos S1, a gente pode falar um pouco sobre essa classificação, mas eles vão ter um modelo de risco que, com base no crédito que ele está originando, ele provisiona com base na expectativa daquele ativo se tornar um ativo problemático, e é o termo que está lá na resolução. Dependendo do prazo, você classifica ele em estágios. Então, acho que isso resume um pouco por que está tão difícil para nós, analistas do setor financeiro, acho que o Pedro pode falar um pouco sobre, analisar, porque os bancos eles não republicaram as demonstrações financeiras de 2024. Então, é praticamente como se tivesse zerado a pedra e agora é de 2025 para frente. E a gente está lidando com essas mudanças agora, né, Pedro? Acho que esse é um problema. Assim, primeiro, acho que a maior mudança contábil que eu vi na minha carreira até hoje, assim, o que mais mudou os números de qualquer setor que eu analiso. E tem alguns aspectos. Primeiro tem esse que você mencionou, que você não tem um histórico, então como analista, o que você quer ver? Você quer comparar históricos, métricas ao longo do tempo para entender a dinâmica. Então você não tem, a gente literalmente está comparando banana com maçã.
entre os números do primeiro tri desse ano com para trás. Em alguns bancos isso é mais grave do que em outros, mas tem esse detalhe. E é o que eu acho bem relevante dessa mudança de perda em corrida, perda esperada. Assim, esperado é algo, é uma expectativa, então é subjetivo. E, assim, na teoria, se todos os bancos fizessem isso de uma maneira bem conservadora e equilibrada, deveria ser até mais prudente e até ficar bem comparável entre eles. Mas na prática, você depende da subjetividade de diretorias diferentes. Então, o que antes eram critérios objetivos de atraso, de qualidade de carteira, que era atraso de 15 a 90 dias, atraso acima de 90 dias, 30 dias, 60 dias, carteira renegociada. Agora você está falando de estágios 1, 2 e 3, e que aí no estágio 1 e 2 você pode ter atraso, estágio 1 até 30 dias, no máximo de atraso, estágio 2 acima disso, ou alguma gravação de risco que você percebeu, de novo subjetivo, estágio 3 acima de 90 dias, ou de novo, algum sinal que ficou muito agravado. Então, vários fatores subjetivos. Então, comparar isso ficou mais difícil. Acho que nem analistas, nem o próprio setor já chegou num consenso de quais são as métricas agora que a gente deveria considerar na análise de qualidade de carteira. Agora vira uma discussão de, em vez de só atraso, migração de estágio 1 para 2, 2 para 3, 1 para 3. E aí um outro fator, quando você cura, quando um ativo problemático, um ativo uma dificuldade, dá sinais de melhora e você reverte com um estágio de menor provisão. Vai do 3 para 1. Outro fator, qual o critério de cura de cada banco? Não sabemos ainda. Então isso foi como analista, eu estava bastante apreensivo para analisar essa temporada um pouco por isso. Qual é a primeira foto disso? A gente já viu, só que a gente precisa ver um filme dessa demonstração para perceber e analisar ao longo do tempo. E eu, quando eles ficam um pouco frustrado, eu confesso que às vezes eu não entendo algumas mudanças contábeis que acontecem. Aconteceu algo parecido no setor de seguros, acho que foi a adoção da IFRS 17, que é um padrão contábil também tornou mais subjetivo as demonstrações financeiras de seguradoras. E, de novo, você já tinha um costume de analisar de uma maneira e dificultou ainda mais agora. E, no caso, aí fazendo gancho para o que a gente está vendo agora, no Banco do Brasil, isso pode ter sido um catalisador. Porque na 4966, assim, pela essa resolução, você não pode reconhecer receita assim, mês a mês de algum ativo em atraso. Você só pode reconhecer em regime caixa. Um ativo em estágio 3 ou um ativo em carteira prorrogada, que é o caso do Banco do Brasil. Então isso teve um impacto relevante no primeiro tri, porque ele não deixou de reconhecer a receita que ele esperaria dessa carteira prorrogada. Então o que seria a margem financeira do banco, né, a receita dele com essa carteira, caiu muito. Então foi uma surpresa também no trimestre. Então esse foi um elemento de como já essa novidade para a gente, a 4966, causou surpresas nos resultados, mas acho que isso é algo por vir. Eu acho que como analista, investidor, todos temos que ficar mais atentos, que no futuro, será que alguma instituição financeira vai usar dessa subjetividade contra a gente, né, de alguma forma? Então é algo que a gente tem que estar sempre atento. Não acredito que nada está acontecendo hoje, tá? É tudo muito para todo mundo. Mas acho que é um alerta para os próximos 5, 10 anos.